Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje, então, eu vou falar das equações do segundo grau irracionais, fracionárias e literais, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o que seria então uma equação irracional? Sempre que aparecer uma raiz, tá? Em um dos lados da equação, ela vira irracional. Então, nós dizemos que essa equação na incógnita x é irracional, pois possui pelo menos um radical e a incógnita aparece sob o radical. Então, vai aparecer o radical e a incógnita, que no caso é o x, dentro desse radical. Eu peguei aqui alguns exemplos que eu vou estar resolvendo com vocês, para vocês verem. Parece ser difícil, mas na realidade não é. É só fazer com calma. Olha só, como que eu faço para poder tirar essa raiz? Se é uma raiz quadrada, eu posso elevar isso aqui ao quadrado. Dessa forma, eu tiro a raiz, correto? Porém, na equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Esse é o segredo. Você vai elevar ao quadrado dos dois lados. Elevando ao quadrado aqui do primeiro lado, vai cortar essa raiz. Então, vai sobrar x menos 2. Já aqui do segundo lado, eu resolvo. 3 vezes 3, 9. E continua a equação. X igual o 9. 2 está menos, passa mais. 9 mais 2, 9 mais 2, x igual a 11. Pronto, resolvi a equação. Simples assim. Parece, como eu falei, parece ser bem difícil, mas na realidade não é. Você só precisa elevar ao quadrado. Igual aqui, então. Nós temos x mais 5 de um lado e raiz de x mais 1 do outro lado. Não tem como eu resolver essa raiz. Então, eu elevo os dois lados da equação ao quadrado. Por que que eu faço isso? Porque tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Corto aqui, porque é a raiz quadrada e potência 2, cortei. Sobra x mais 1 desse lado. E do outro lado, eu vou elevar x mais 5 ao quadrado. Então, isso daqui é o quadrado da soma. Vocês lembram dos produtos notáveis? É isso que acontece. Então, eu vou resolver aqui do ladinho. X mais 5 elevado ao quadrado. Quando são dois termos, então, é como se eu tivesse que elevar ao quadrado os dois parênteses, tá, pessoal? Parênteses vezes ele mesmo. X mais 5 vezes x mais 5. Então, pessoal, aí eu resolvo todos vezes todos, ó. Todos vezes todos e juntos semelhantes, ou lembro daquela fórmula dos produtos notáveis, que o quadrado da soma, o resultado vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 5 é 25. Então, esse vai ser o resultado de toda essa operação, tá? Utilizando os produtos notáveis. Eles são de extrema importância, pois nos ajudam a fazer os cálculos mais rapidamente. Então, vamos lá. Seguindo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, nesse caso, deu 10x, mais 25. E agora, nós juntamos os termos semelhantes, tá bom? Então, nós escolhemos que lado que nós vamos deixar o x e que lado que nós vamos deixar os números, né? Mas, na verdade, aqui, como é uma equação do segundo grau, o que que vai acontecer? Nessa equação do segundo grau aqui, diferente da outra, não vai ter como eu resolver o valor de x nesse primeiro momento. Então, eu passo todos os membros para o primeiro lado. O x mais 1 já está ali, permanece ali. O x ao quadrado está mais, vem menos, x ao quadrado. O 10 está mais, vem menos, 10x. O 25 está mais, vem menos 25. Tudo isso igual a zero. Junto os termos semelhantes, o x ao quadrado não tem com quem juntar, vai ficar menos x ao quadrado. O 10x está menos 10x e eu tenho 1 aqui, né? Vale por 1 positivo. Descontando, vai ficar menos 9x. E, por último, os números. Menos 25 com mais 1 vai descontar, vai ficar menos 24. Tudo isso igual a zero. Para não deixar essa equação negativa, se quiser, pode multiplicar todos os termos por menos 1, tá? Então, para continuar encontrando o valor de x, nós teríamos que usar Bhaskara. Utilizando o valor de a, b e c, encontraríamos as duas raízes, se fosse possível, para o x. Mas não é a questão. A nossa questão aqui é só fazer uma simplificação. Lembrando que nós estamos falando
das equações irracionais, fracionárias e literais. Agora nós estamos ainda nas irracionais, tá? Então, quando aparece uma raiz, ela é chamada de irracional. Essa equação aqui, como que eu faço para resolvê-la? Então, vamos lá. Se tem o x aqui com a raiz, então eu tenho que elevar ao quadrado. Eu tenho duas opções, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados ou passar esse 5 para lá. Se eu passar esse 5 agora para lá e elevar depois ao quadrado, não vai mudar nada, vai ser até mais complicado. Então, vamos elevar todo o primeiro membro ao quadrado, elevamos todo o segundo membro ao quadrado. O primeiro membro ao quadrado, então, vai ficar assim, fazendo aqui num rascunhozinho. 5 raiz de x ao quadrado, vamos resolver aqui. 5 raiz de x, tudo isso elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Vai ficar assim, 5 vezes 5, 25. Essa raiz vai eliminar, por causa da potência 2, e o x sai multiplicando com 5. Ou seja, o resultado vai ficar 25x. Esse próximo membro aqui, 2x mais 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, como que vai ficar o resultado? O quadrado da soma fica o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vai dar 8x, mais o quadrado do segundo termo, 2 vezes 2, 4. Esse é o resultado da segunda equação, segundo membro, né? O segundo lado. Deixa eu apagar aqui. Então, o resultado aqui dessa operação, quadrado da soma, né? Vai ficar 4x ao quadrado mais 8x mais 4. E aí, para resolver, jogamos tudo de um lado só. 25x menos 4x ao quadrado mais 8x. Opa, menos, né? Porque se eu tô jogando para lá, ele vai mudar esse sinalzinho. Menos 8x, isso. E o menos 4, tudo isso igual a zero. Então, o que a gente faz na equação do segundo grau? Joga tudo para um lado só, o primeiro membro, e deixa o zero lá. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado, que eu não tenho com quem somar. Aí, 25, descontando 8, vai ficar 17, né? Então, 17 mais 17x. Vou riscar porque eu já resolvi, para não ficar muita coisa. Menos 4, tudo isso igual a zero. Tá bom? Aqui está, então. Essas são as equações irracionais, tá? Então, elas apresentam uma raiz com a incógnita, o x dentro de uma raiz. E o que vocês vão fazer para resolver? Elevar os dois lados ao quadrado. O restante é matemática básica, tá, pessoal? Não é nada de novo, é matemática básica juntando semelhantes. Próxima, vamos ver as equações fracionárias. Então, o que é fracionária? Fracionária é porque tem uma fração. Irracional, irracional porque tem uma raiz que não dá exata. E literal, que é a próxima, é porque tem letras, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui. Como que eu faço para resolver? Então, essa também parece ser complicada, mas na verdade eu vou ensinar um método bem simples para vocês. Vocês podem colocar 1 aqui do outro lado, ó. Então, nós temos 2 sobre x menos 1 igual a x. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar duas frações. E para resolver, quando eu tenho apenas duas frações, eu posso multiplicar cruzado. Ou tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados e fazer aquele procedimento. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e aí corta os denominadores, tá? Mas esse procedimento que dá certo aqui quando só tem uma fração de cada lado, fica até mais fácil. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Coloco o sinal de igual e faço x vezes x e x vezes 1. X vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. E aí, eu jogo tudo para um lado só. Jogando tudo para um lado só, então, vamos lá. Vai ficar x, vou colocar o x, negativo x ao quadrado, vou passar todos eles para cá. Mais x, por que mais? Porque ele tá menos, ele vem mais. E o 2 fica no lugar que ele está.
Tudo isso igual a zero. Chegando aqui, nós já encontramos uma equação do segundo grau. Para resolver, utilizamos a fórmula de Bhaskara, tá bom? Termo A, B e C. Próximo exemplo aqui. Então, a nossa intenção hoje é só fazer a simplificação. Nós não vamos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, porque todas as equações de segundo grau ali nós poderíamos estar resolvendo com ela. A nossa intenção é simplificar as frações hoje, tá? Mesma coisa, multiplica o cruzado aqui. Então, x mais 3 vezes x menos 3. Aqui, se vocês lembram dos produtos notáveis, vai dar o quadrado da soma pela diferença. O resultado ficaria o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado de 3 é 9. Tá? Mas se você quiser, faz passo a passo e corta os semelhantes. Aqueles que não são semelhantes, que são números opostos. Vai chegar nesse resultado. E 2 vezes 8, 16. Então, seria isso. Aí, a gente passa agora aqui. Na verdade, vamos fazer assim, x ao quadrado, essa vai dar pra gente. Como é uma equação incompleta, a gente pode continuar resolvendo ela. Tá menos 9, eu passo mais 9, vai ficar assim 16 mais 9. Quando ela é completa, ela fica assim, dessa maneira. Não tem como finalizar, senão utilizando ali as formulazinhas de resolução, como a fórmula de Bhaskara. Quando ela é incompleta, tá faltando o termo com x. Então, eu vou juntando semelhantes até que eu encontro o resultado final da conta. Aqui, x ao quadrado. 16 com 9 fica 25. Tirando raiz de 25, deixa eu subir aqui. Tirando a raiz de 25, pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Pode ser mais 5, porque 5 ao quadrado positivo dá 25, ou pode ser menos 5. Aqui estão os dois resultados possíveis para essa equação, tá? Então, lembrando aqui, nas equações irracionais, vai aparecer raiz. Para tirar a raiz, nós elevamos ao quadrado, tá bom? Nas equações fracionárias, nós vamos utilizar aquele método de multiplicação cruzada, tá? Ou, se quiser, faz o procedimento tirando o mínimo múltiplo comum dos dois lados e resolvendo. É claro que essas são frações um pouco mais simples. Se fosse mais extensa, ia dar um processo um pouco maior. Mas eu só quero mostrar para vocês esses 3 tipos de equações, tá bom? A gente não vai se aprofundar muito nisso, vocês vão ter um período que vocês vão estudar bastante isso daqui no ensino médio. Agora é mais para vocês conhecerem essas equações. Por último, são as literais. Então, o que seria literais? A palavra mesmo diz letras, tá? Literais, letras. Então, aqui nós temos o termo A, aqui nós temos o termo B e aqui nós temos o termo C. Se você lembrar, a fórmula o termo geral é ax ao quadrado, bx e o c é um número sozinho. Então, o que está com o x ao quadrado aqui? O 4. O 4 vai valer pelo termo A. O que está multiplicando com o x? Todo esse monômio, ó, menos 3ab. Então, esse vai ser o termo B. O que está multiplicando aqui, ou, perdão, está somente com o número? Sem, na verdade, x... está o menos ao quadrado, b ao quadrado. Então, esse é o termo C. Nós temos termo A, termo B, termo C. Como que teria que fazer para resolver? Nós teríamos que pegar o termo A, B e C e substituir lá na fórmula de Bhaskara. Todas elas que eu dei exemplo ali, daria para fazer na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E agora, ao invés de substituir só pelo número, substituiríamos por todo esse conjuntinho de letras. E se nós fôssemos resolver, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, o resultado dessa operação aqui de toda essa conta seria letras, tá? O conjunto solução seria, eu tenho aqui o valor, menos AB sobre 4. E o segundo termo ali, o termo x2, seria AB. Então, olha só, nas equações literais, o resultado dessa operação, né, tem que ser literal, tem que ser letras, tá? Mas aqui a gente não vai fazer essas equações, só estou mostrando para vocês que existem essas 3 tipos de equações de segundo grau também
né? As irracionais, fracionárias e as literais. Aqui eu peguei uma que não era de segundo grau, tá? Pessoal, eu quero falar com vocês uma coisinha. Eu vou dar um trabalhinho, tá? Eu vou deixar para vocês um trabalho em grupos. Eu vou fazer um sorteio no sistema para ver os grupos de vocês. Os temas que vocês vão pesquisar: a álgebra do Egito, a álgebra geométrica grega, álgebra na Europa e aplicações da álgebra e a fórmula de Bhaskara e história das equações. Cada grupo vai ficar responsável em fazer um vídeo explicativo de cada um desses temas. Vai escolher um, na verdade eu vou sortear e aí o grupo vai ficar responsável. O que vai ser a tarefa dessa semana? Serão recomendações da plataforma Khan Academy. Quem ainda não acessou, não pegou o seu login, por favor me procure, porque essa vai ser a tarefa, tá? Eu não vou deixar a tarefa no livro, vai ser somente ali na plataforma. Ok, pessoal? Então tá bom, tenham bons estudos, uma boa semana, estaremos conversando. E qualquer dúvida me procure em relação aos trabalhos de vocês. Um abraço, tchau, tchau, pessoal!